Salve, meus queridinhos! Continuando agora o último vídeo, estruturamos um bocadinho mais a ideia, vamos então de fato agora começar a refinar isso. Agora sim, a gente pode se soltar um pouquinho mais da composição, né, para poder de fato girar o modelo, ver ali o detalhamento, etc. Vamos brincar aqui um pouco mais justamente com esse aspecto da pele dela, então eu queria talvez reforçar ainda mais essa ideia de que ela não é algo humano, e também vamos trabalhar aí nas flores, nas rosas, né, nas folhinhas, talvez fazer umas paradinhas meio voando, mexer nessa mariposa, botar ali umas pelinhas, separar as asas, né? Então realmente vamos dar uma trabalhada agora a mais para finalizar essa modelagem e aí sim podermos seguir para o nosso render, fechou? Então bora que bora. Mais uma vez, lembrando para vocês, curtam, compartilhem e comentem aqui embaixo. Estão gostando? Tá achando maneirinho? Tá aprendendo? Tá fazendo também? Mandou lá na plataforma do Rafa Souza? Manda lá para dar uma olhada. Compartilha isso, fala pra galera, vem fazer também com o Danny Boy, que o videozinho tá maneiro, beleza? Vocês me ajudam demais, dando essa moral, interagindo, participando e fica todo mundo muito feliz, tá bom? Então, vambora. Fechou então. Vamos estar aqui agora no ZBrush. Deixa eu voltar aqui a minha telinha pro modo normal, né? Pra gente conseguir ter mais espaço para mexer, nos locomovermos dentro da área de trabalho, né? É até engraçado quando a gente olha assim de outro ângulo, né? Porque funciona muito bem daquele ângulo específico que a gente trabalhou, né? Mas de outros ângulos às vezes fica esquisito. Então até dependendo do caso, a gente pode transicionar, né? A gente pode dar uma mexida aqui, depois em algum momento volta para lá, beleza, ver como tá de novo. Ou também às vezes aqui a gente pode só pegar, né? Só botar aqui na visão e deixar na tela aqui mais ou menos no ângulo, né? A gente não precisa ter necessariamente o frame certinho, mas só o fato de ter o ângulo ali legal já ajuda bem, né? Então ter isso salvo com certeza já é uma baita mão na roda. Vamos começar aqui mexendo pelo rostinho dela. Eu acho que é um primeiro caminho, né? Tipo, eu sempre gosto de começar refinando por aquilo que eu já sei ou mais ou menos resolver, ou aquilo que vai meio que ditar a maneira como eu vou trabalhar no restante. Então, querendo ou não, o rosto dela é a parte focal, né? É praticamente a coisa que está ocupando ali, sei lá, 80% da tela. E como eu quero dar esse aspecto bem específico, trazer essa dualidade de uma coisa que é humanoide, mas não humana, né, que gera essa estranheza, que tem esses contrastes, etc. Vamos começar por ele, porque eu acho que ela vai ajudar muito a ditar o nível de detalhamento que a gente consegue trazer depois para as mariposas, talvez brincando com as flores, né, e por aí vai. E até quem sabe também, não sei, né, a ideia possa também ir se ajeitando cada vez mais e encontrando caminhos que eu sequer imaginei lá no início. Então, vamos embora trabalhar agora no rostinho. A pintura aqui, né, ela foi uma coisa que já me ajudou muito a conseguir sentir muito mais do que é essa personalidade da personagem, né? O que são essas feições dela e por aí vai. E talvez a gente possa continuar elaborando em cima disso para reforçar ainda mais essa ideia, né? Conseguir identificar ainda mais claramente qual caminho que a gente vai seguir. Então, vou pegar aqui ó, de novo o meu pente, diminuir aqui o lazy step para ele ficar um pouco mais fortinho. E vamos agora trazer um Tchugarigueres a mais. Ó. Eu vou preencher então a cabeça dela, já que a gente decidiu que ela vai ser carequinha mesmo. Eu acho também que isso também já dá uma estranheza que é legal pra gente. Talvez aqui, né, pensando nisso, só voltar aqui rapidamente ó, pro ângulo lá que a gente tem. Pensando nessa lateral aqui da cabecinha dela, ó, eu acho que a gente podia resolver talvez alguma coisa por aqui, né? Também criar um aspecto meio ornamentado, talvez para essa pinturinha, né? Eu acho que ficaria legal. Igual talvez a gente tenha aqui, ó, próximo ao nariz, tá vendo? Então, sei lá, às vezes, tipo, no próprio nariz eu posso dar uma olhadinha aqui e tentar pensar em algumas coisinhas a mais que poderiam ficar legal, né? Vamos tentar jogar umas, sei lá, tipo, uns negativos aqui pelo meio, assim, né? Criando um certo formato geométrico, quem sabe? Esse aqui um pouquinho mais reto. Aqui, né, tipo, como eu estou usando bastante das cores, a gente não tem muita fixação. Eu não sei se de fato isso aqui vai ficar só como pintura, ou se talvez possa ser algo direto no rosto dela, que a gente também pode aplicar depois, né? Então, talvez a gente possa encontrar um meio termo de tudo isso. Mas aqui é só meio que para eu conseguir, sei lá, encontrar mais algumas resoluções de design, assim, sabe? E aí na pintura é mais fácil, querendo ou não, porque a gente não tem muito apego, né? É muito fácil tirar e colocar esses volumes
sem muita firula. Então acho que aqui ó, a gente pode talvez forçar mais isso, talvez a gente pudesse ter um certo espaço negativo aqui pelo meio, assim, ó. Então, mesclando um pouco daquela ideia que eu comentei, né, de ser pintura com talvez algo corporal, de fato, né, algumas ranhuras que ela possa ter pelo rosto, algo do tipo. Vamos ver se minhas referências também trazem alguma ideia legal por aqui. Não é nada muito específico, não. Deixa eu ver isso daqui. Ó, talvez para cá a gente também possa jogar alguma coisinha. Eu acho que já ajuda bem. Vamos também então trabalhar nesse aspecto da modelagem. Eu vou criar aqui um Morph Target na divisão mais alta, mas vou diminuir um pouco os levels ali, para eu começar trabalhando um pouco mais com Standard, né, aqui em cima. Então, eu acho que ela poderia ter aqui alguns volumes, né, alguns tipos de meio de ranhuras assim ou relevos, né, tipo quase como daquelas tribos africanas, né, que elas fazem aquelas tatuagens em alto relevo assim, que dá um aspecto bem legal. Então acho que isso pode ajudar também a trazer essa coisa meio tribal para ela, né, de uma forma interessante. Então acho que às vezes aqui ó, perto dos olhos a gente poderia ter alguma coisa. E eu vou fazendo ali o Morph Target, né, porque depois eu consigo, sei lá, se eu quiser apagar, ao invés de usar o Smooth e perder ali o lance dos poros, eu ainda consigo permanecer bem com eles, né. Então, eu posso trazer uma coisa meio pra cá, assim. Talvez alguma coisa pela boca. Aqui também a gente pode voltar de novo, ó, só pro ângulo, só para ver também, né, tipo, se aparece bem esses relevos, né, como que eles ficam por aqui. Então talvez esse daqui, ó, da bochecha, eu posso forçar um pouco mais, ó, tá vendo? Para que na silhueta ali do outro lado, ó, ele fique realmente trazendo um relevo para ela, né? Então parecendo ali que foi uma marcação bem profunda que gerou uma queloide, né? Acho que uma coisa meio que por aqui assim já fica mais interessante. Talvez aqui no lábio dela também eu quisesse forçar um pouco mais, ó. Só esse meinho, só pra gente ter uma sombrinha aqui a mais. Só uma cavadinha ali no... tipo aquele cortezinho, né, entre os lados. Então um pouquinho aqui a gente pode ter também, de levinho. Isso aqui ó, já muda um pouco talvez o aspecto que eu possa dar com a pintura. Então agora sim eu posso fazer a pintura seguindo um pouco mais claramente, né, o desenho que ela tem no rosto. Então é uma coisa quase personalizada dela, né, um tipo de pintura de guerra, sei lá. Por aqui talvez a gente pode também seguir ó, descendo um pouco mais certinho. Eu gostei das bolinhas, então acho que a gente pode usar elas também para criar um relevo por cima. Ó. Então vê que eu também vou mesclando um pouco, né? Tipo, algumas coisas da pintura eu uso, outras eu crio relevos para me ajudar com a pintura. E aqui também é uma exploração meio solta de ideias, né? Eu não estou com nenhuma referência específica disso, mas é algo que eu já vi, né? Tipo, de referências da vida, assim, né? De outras imagens, etc. É um recurso ali que na minha biblioteca visual eu acho que pode ser interessante de relembrar, né? De trazer para cá, porque eu sinto que pode adicionar mais dessas camadas
que talvez seja um pouco do que eu estou buscando com esse personagem, né? Então, eu acho que ajuda a deixar um que a mais interessante. Talvez aqui só pegar aqui o spray de novo. Voltar aqui para o modo padrão. Só para mesclar aqui, né? Para que as cores do rosto dela fiquem mais uniformes, né, não pareçam tão contrastantes assim. Então só dar uma mesclada maior aqui, ó, nessas... Tipo essas sardinhas que eu queria fazer, né? Posso até passar um brushzinho maior aqui, ó. Tá vendo? Para deixar mais esses pontinhos visíveis. E fora isso também usar aqui com a própria cor, né? Em outros pedaços. Então ela também tem aqui uma pintura meio que no meio da boca. Talvez aqui os cantos dos lábios, ó, a gente possa também deixar um pouquinho mais escuro, né? Como se também tivesse uma pintura específica ali. É tipo quase uma sombra também, igual ela tem ali nos olhos, talvez. Vou testar talvez botar, né, esse preto nos relevos, para a gente conseguir ter uma terceira variação de cor, né? Além do rosto dela, ter também esse preto também, que eu acho que vai criar um contraste legal ali em relação ao vermelho. Pode ser interessante. Vamos botar para cá de novo, ó. Vamos olhar, né? Tipo, antes de colocar o preto, depois... Eu acho que ele dá também um toque a mais, né? Ele fica um quesinho que é legal, assim. Então, talvez valha a pena. Aqui pelo meio, né, onde é só uma pintura, a gente pode só botar esses delineados ali, né, essas coisinhas. Eu gostei desse aspecto, né, que mescla também esse branco pálido com um tom de pele mais, entre aspas, neutro, né, meio begezinho ali e tal. Então eu acho que eu vou forçar isso aqui um pouco mais em alguns pontos, né, algumas áreas da cabeça, como se não tivesse tanta pintura, então mostrasse mais o tom de pele de baixo, e em outras como se ela tivesse de fato passado ali uma tinta mais clara, né, esse branco assim, então fica uma coisa um pouco manchada, de certo modo. Então fica essa palidez meio mesclada, assim. Até a própria pintura, né? Tipo, aqui ela não precisa estar tão 100%, porque ela não é como se ela tivesse, talvez, tão fresca, né? Talvez possa ser uma coisa ali que ela já esteja usando há dias, né? Algo do gênero. Então a gente também pode dar uma manchada aqui ó, em alguns pontos dela, para que não fique aquela cor ultra saturada, parecendo que ela está retocando isso a cada uma hora, né? É uma coisinha de tracinhos de história que a gente consegue adicionar para essa pintura, porque não tem como de fato a gente contar isso, né? Como um texto, porque a gente está criando uma arte. Então a gente pode tentar trazer esses elementos visuais que podem ajudar a passar essa mensagem justamente com esses nuances, né? Essas sujeirinhas, essas pequenas falhas que dão, tal, sabe? Vou deixar talvez ao redor da boca dela um pouquinho só mais avermelhadinho. Talvez no pescoço também ela possa ser mais... Tipo, também tá com uma camuflagem, né? Quem sabe? Só talvez aqui mais para baixo a gente tenha um pouco menos. Aqui para cima já... Quer dizer, aqui para baixo, né? Já manchar um pouquinho mais também. Talvez até essa pintura específica... Eu acho que aparece bem pouco, né? Do pescoço, na verdade. Então a gente pode só trazer também só num pontinho mais central aqui, que eu acho que esse pedaço fica mais aparente.
Eu gosto de pegar, né, como a gente botou aquele toy plastic nos olhos, eu gosto de pegar nessa região que para onde ela está olhando e dar uma pequena puxadinha para que esse brilho fique mais saltado. E aí depois quando a gente mexa lá com as luzes no Blender e tal, a gente possa ver isso com mais evidência, né? Vamos pegar aqui mais ou menos na região da íris dela e dar uma puxadinha de leve para fora, tá vendo? Para trazer esse brilhinho um pouco mais à tona. É claro, né? Depende da luz para ele poder aparecer, mas ó, só da gente virar assim a gente percebe que tem um relevinho a mais, né? Aqui, ó, ele tinha nesse ponto aqui, eu acabei não virando o olho, né? Então ele ficou com essa bolotinha no lugar errado. Posso até tirar desse pontinho daqui para realmente deixar só mais nessa área. Posso até deixar meio forçado mesmo. Ficou uma parada aqui um pouco mais lúdica, né? Não é para game, para colecionáveis, nada do tipo. Vai ser visto somente desse ângulo. Então, o importante é o brilhinho funcionar bem como eu quero aqui, né? Até também pelo fato dela estar com o olho mais nesse sentido, né? Nessa posição, a gente pode subir aqui de levinho só a pálpebra para ajudar também a mostrar, né? Como se o olho estivesse empurrando ali a pálpebra e revela um pouquinho só mais desse brilho. Eu gosto de às vezes voltar assim algumas coisinhas, né? Só para poder ver como fica. Vou descer aqui um pouquinho de volta. Se bem que eu acho que eu gosto, né, desse aspecto um pouquinho mais mortinho. Tá. Então vamos deixar assim, não vamos subir muito não. Aproveitar aqui, né, já dar uma pinturinha um pouco mais finalizada pro olho. Então talvez aqui, ó, pintar a pupila dela um pouco mais escura mesmo. Posso até refazer, né, essa parada para deixar um pouco mais certinho agora. Antes eu estava fazendo só meio que exploratório, né? Então eu peguei aqui e pintei de preto. Aí eu vou dar uma leve passadinha de vermelho aqui, principalmente talvez mais vibrante, próximo aqui dos cantos dos olhos, né? Meio que na glândula lacrimal ali e tal. É como se tivesse uma irrigaçãozinha de sangue um pouco a mais. Agora sim, ó, começar aqui, ó, pintando essa íris dela. Legal olhar de longe assim, né, para meio que tentar garantir que elas estão, entre aspas, olhando para o mesmo ponto. Até depois eu posso vir aqui, ó, com preto por cima, criando uma leve sombrinha projetada, né, escurecendo um pouco mais o tom nessa parte de cima também. Então eu vou meio que fakeando uma sombra, sabe? E aí sim eu venho com a pupilosa. Até aqui, né? Eu tinha feito uma paradinha ali antes que eu achei legal. Às vezes na própria pupila ter uma corzinha, né? Também eu acho que dá um aspecto meio brisado assim. Parecendo que ela tá com o olho meio vidrado, de certo modo, sei lá. Dá um tchan diferente, não sei, vamos testar. Ver se faz sentido aqui, né? Agora pegar aqui um tomzinho mais claro, né? Dar aquela passadinha aqui embaixo dessa corzinha da íris, gerando um brilhinho a mais nela. Depois uma cor bem clarinha. Eu vou passando, né, daquele jeito meio randômico pra, sei lá, parecer que tem uns detalhezinhos a mais. Uns micro brilhinhos assim, né? Pode até ser um pouco menor o brush. Acho que eu vou delinear bem também a íris dela aqui com a cor preta, né? Tipo, brincar com essa variação. Já que é uma parada meio extraterrestre quase, né? Não preciso também ficar 100% preso aos padrões terráqueos. Então posso também dar esses
essas brincadas a mais, né? Essa brisadinha. Eu acho que agrega legal. Talvez esse olho ele possa vir só um pouquinho mais pro lado. Aí talvez por aqui assim, acho que já vai ficar bom. Posso até escurecer aqui um pouquinho mais em cima, tô achando que tá ficando meio clarão demais. Eu queria dar realmente bem aquele aspecto de uma sombra projetada fake. Vou escurecer um pouquinho mais essa partezinha de cima do olho dela. Clarear um pouquinho mais essa partezinha de baixo. Acho que dá um aspecto visual diferente, né? Em relação até só a pupila totalmente preta. Fica parecendo quase um olhar um pouco perdido, de certo modo. Eu tô achando que eu tô usando o pente. Ó. A gente pode também até vir aqui ó, no Discolor, às vezes dar uma forçada a mais ó, no Saturation, né? Brincar aqui também né, com alguns outros parâmetros para encontrar um leve nuance às vezes da variação de cor em cima disso, também é legal. Olha aí, interessante. Nossa, uma salvadinha. Lembrando vocês, mais uma vez, se inscrevam aqui no Rafa Souza Academy e tenham acesso a muitos cursos de modelagem, colecionáveis, miniaturas, games, etc. lá na plataforma do Rafa Souza. Usem aqui o linkzinho que está aqui embaixo, que me ajudam demais e dão aquela baita moral. Fechou? Fechou! Deixa eu deletar aqui essas mariposas antigas e vamos começar a ver então o modelinho novo dela, né? Vamos duplicar aqui La Mariposita. Eu vou jogar ela na simetria só para ficar mais fácil a gente conseguir mexer, né? Já alterar tudo dos dois lados ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui ó, bem certinha, jogar aqui ó, no centro do mundo. Corpinho também. Vamos ver. Aí, ó, pronto. A gente já consegue deixar ela bem certinha. Eu até tinha, na real, ela separada, mas eu acho que é praticamente a mesma coisa, né? Não tem nada demais nela. Tem. Deixa eu dar um confere. Cadê? Ah, não, é praticamente a mesma coisa, assim, então acho que eu nem preciso me apegar muito a ela, não. Então vamos nessa daqui mesmo, que a gente já deu uma mexidinha, né? Já tá mais ou menos ali na proporção do que a gente queria. E simbora. Então os modelinhos aqui, ó, de mariposinha que eu tô usando são mais ou menos esses, tá vendo? Tem um aspecto bem legal, parece que ela tem tipo duas asas, etc. Eu, assim, sendo bem sincero, não quero me prender à coisa ultra anatômica dela, mas tem alguns pontos legais que eu acho que a gente pode pegar, né? Então separar talvez essas duas asas, né? Para conseguir ter essa sensação de tridimensionalidade um pouco maior. Aí com elas separadas a gente pode, né, brincar um pouquinho mais com a pintura, trazer esse aspecto meio peludinho, talvez mais ali para o Photoshop mesmo, né, pintando esses pelinhos ali direto na pós, mas vamos ver como que isso desenvolve. Então a mariposinha aqui, eu acho que só para ficar mais fácil da gente conseguir mexer nas coisas depois, eu vou botar ela numa pastinha separada e vou poder separar aqui também os grupinhos dela, né? Então eu consigo ter mais controle sobre cada coisa e eu acho que vai me facilitar bem a vida. Então, eu vou começar aqui ó, pelas asas, né? Sempre aquele lance que eu falei, de começar por aquilo que é mais importante, ou você já tem mais ou menos uma noção de como resolver. Eu vou começar aqui ó, separando essas asas de cima. Aqui um Speed Hidden, Mirror Melt. Aqui, peraí que eu... Pronto. Prontinho, liguei a simetria. Dá um pequeno inflate aqui, né, para já poder descolar as duas. E eu vou começar primeiro dando uma leve mexidinha no formato, né? Então ela tem aqui um negocinho que é um pouco mais fininho, né, nesse início.
E depois aqui ela cria uma bolsinha maior para baixo aqui. Ela vem mais retinha também. Curvando meio para cá, parece. Algo quase isso aqui. Não tem problema estar amassadinho nem nada, né? Porque isso aqui é praticamente imperceptível depois quando a gente bota lá na pose e tudo mais. E agora também, né, vim aqui trabalhar nessa de baixo. Então essa de baixo aqui ela já vem um pouco mais para cá, ela não é tão alongada assim, ela já é mais gordinha na base. Ela fica até meio grudadinho, né? Tipo, algumas tem um gap maior, outras elas parecem que ficam quase juntas aqui embaixo. Eu vou deixar um meio termo, se pá. Tá. Isso aqui eu acho mais pra cá. Belezura. Aqui deixar talvez só mais um pouquinho alinhado com o corpinho dela, né? O corpinho dela tá vindo aqui só um pouco mais para baixo, então vou descer só de levinho as asinhas para encostar aqui um pouco mais. E aqui na superfície, digamos, se bem que eu acho que a asinha aqui ela encaixa nesse buraco, né? E aqui pela superfície, digamos, eu acho que eu vou só botar alguma texturinha ali para fingir, mas realmente os pelinhos e coisas mais aprofundadas assim eu vou adicionar depois lá no Photoshop. Então só encaixar aqui o contato direitinho. Posso dar um Dynamesh aqui nessa peça, ficar mais fácil. A gente pode aqui simular, né, uma parada mais parrudinha, que geralmente elas são mais volumosinhas. Aqui em cima tem um peludinho a mais, pelo que eu tô vendo. Vou até vir meio para cá, assim. E aqui, né, tipo, eu só vou usar como referência depois os volumes que vão criar ali para poder seguir os fios, né? Então é legal dar essa leve sugestão, mais ou menos com o brush, assim, para onde que os fios vão seguir, e aí criar esse leve aspecto tridimensional, e depois eu pego essa variação de tons que vai ter ali com luz e sombra, para usar para trazer um aspecto ainda mais realista para os fios que vêm por cima depois, né? Então já mescla um pouco dessa ideia, assim. Vou trazer aqui esse volumezinho. E depois aqui para a bundinha, ó, tipo, talvez trazer esse padrãozinho um pouco mais horizontal. Fechou? As anteninhas dela, né, são bem diferenciadas, então é um negócio bem fininho, cheio de umas pontinhas, parece quase uma folha, né, bem engraçadinho. Deixa eu tentar pegar isso aqui, vou dar um enfeitezinho para dentro assim, Dynamesh, deixar aqui ó, mais alongado. E para não precisar ficar separando em várias mechas, eu posso tentar usar aqui talvez um Snake Hook com o Sculptrice. E vamos ver se dá certo o que eu tinha pensado. Eu quero só pegar aqui e dar uma puxadinha assim, tá vendo? Em várias. Tá, talvez não saia tão bom quanto eu pensei. Deixa eu tentar fazer o seguinte, proteger talvez um pouquinho só mais do meio. Peraí, que também tá com mãozinha torta aqui. Consegue seguir direitinho. Vou tentar puxar aqui um pouco mais comprido assim, será? Não. Talvez não fique muito bom não. Acho que é melhor talvez fazer uma mesh separada mesmo. E aí depois só gruda ali com um Dynamesh.
Vamos fazer elas bem pequenininhas. Aqui assim, ó. Eu vou duplicando várias. Tá. Separar elas aqui numa outra subtool também. E agora fazer a mesma coisa para a parte de baixo. Aqui pro final ela dá uma diminuidinha, né? Então a gente pode dar um Together aqui para auxiliar. E também dá aqui um polishzinho by groups para dar uma pequena afinadinha. Ou até um crisp edge, deixa eu ver. O crisp edge eu acho que é até mais legal, né? Ele afina um pouco mais forte. Vou tentar fazer uma parada para aumentar só a quantidade. Vou tentar pegar agora todos esses grupinhos aí, duplicar e jogar aqui um pouco para baixo, né? Para dar uma preenchida, que é bem cheinho mesmo. Parecendo quase uns cabelinhos assim, né? Então fica bem mais lotado, tá vendo? Acho que fica legal. As patinhas dela eu não lembro se aparecem ou não. Deixa eu até ver aqui no... A gente pode tentar disfarçar para não aparecer, só para a gente não precisar também ter essa dorzinha de carícia. Então acho que eu vou deixar mais por aqui assim mesmo. Talvez só aqui, ó, no corpinho eu queira adicionar um pouco mais de algum detalhe. Aqui um Mask by Smoothness, ó, para adicionar só uns relevinhos, tá vendo por aqui? Aqui em cima meio que não importa muito. Vamos dar uma salvada. E agora sim, vamos para as asas, né? Brincar um pouco mais com elas. Então as asas aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que eu vou começar só dando um pequeno Zero Measure, para a gente conseguir ter uma malha um pouco mais certinha. Beleza. Eu vou dar um Project só para a gente já trazer um pouco daquela cor, né, que a gente tinha antes. Para não precisar refazer ela do zero. E aí fechou. Então era só realmente mais para poder alinhar as cores e por aí vai. Vamos agora então fazer de fato a asinha definitiva. A asa dela, ela parece ter tipo umas ranhurinhas, assim, né? Como se fossem umas linhazinhas ou umas pequenas separações. Deixa eu ver um negócio. Eu tenho um brushzinho de asa também, que às vezes eu posso usar para criar uma coisa que também tipo, vai para essa vibe um pouco menos realistona. Né? Às vezes também pode ser um outro caminho que a gente pode usar e mesclar essas coisas. Criar uma mariposinha mais única. Então, tem aqui esse brushzinho. Ai. Fica aqui. Não, acho que ele tá pra cá. Aqui, ó. E tem uma porrada de asas de bicho diferente, né? De anjo, de demônio, de inseto. Tá vendo? Tem várias coisinhas legais. Então acho que às vezes a gente pode usar isso aqui como um caminho inicial para criar algo diferente, né? Para não ficar talvez 100% preso na mariposinha totalmente real, né? Já que a gente está indo para uma coisa um pouco mais lúdica ali, um pouco mais diferenciada com a nossa personagem, a gente pode tentar trazer um pouco disso talvez para cá também, tá vendo? Ela já vem com algum detalhamento, então já ajuda. Tem um aspecto aqui um pouco mais creepy, um pouco mais demoníaco, mas que eu acho que é legal, ó. Tem vários tipos. Isso aqui é legal também. Meio brisado, né? Meio... Esqueci o nome. Deixa quieto. Não sei se eu vou nessa que é mais simples ou nessa que é um pouquinho mais elaborada. Deixa eu dar um split. Deixa eu ver, ela vem tudo separadinho já? Ela vem com os grupinhos já, então já é legal isso. Vamos só organizar tudo aqui. Começar dando um mirror melt.
Ctrl W. Ela vem com 2 camadas, mas eu acho que eu não vou querer as 2 camadas, né? Eu vou querer só essa parte de fora mesmo. Então, atira isso. Beleza. Mas daqui ela veio grudada. Ou assim, aí. E aí também aqui eu acho que é bom tirar esses artefatos, né? Essas coisinhas que ficam meio flutuando aqui para evitar também dar qualquer BO. Então, separar aqui bonitinho. E aí agora eu separo esses 2 grupos. Vamos dar aqui um group split. Elas vêm meio pesadas, né? Então olha ali que ela tá tipo, já com 500 mil. Então eu vou dar uma engrossadinha aqui nela. Ué, ela tá mascarada. Só para ela ficar tudo grudadinho legal. Vou separar aqui um pouquinho para não mesclar. E vou dar um Dynamesh, né? Para garantir que ela vai ficar toda bem sólida. E aí em cima disso agora eu vou dar um Zero Mesher. Então, e aí eu vou tentar aplicar, né? Copiar aquela textura que eu tinha feito. Aí a gente consegue ir para um meio termo ali, né? Não ficar 100% literal, realmente comprar esse aspecto bem mais fantasioso e dar um adianto, né? Para não precisar fazer do zero também. Então tá aqui legal, vamos dar só um project para recuperar bem os detalhes ali do que tinha na original, né? Eu acho que eram informações bacanas. Aí já está bom aqui. Fazer a mesma coisa nesse daqui de baixo. Vou também dar uma pequena separadinha nos 2. Um pequeno inflate para garantir que não vai ficar buraquinho. E Dynamesh. Duplica. Tá aqui um 5. Aqui ele dá algum probleminha, tá vendo, no meio? Tem uma malha ali muito próxima, muito junta. Só dá um smoothzinho ali, vamos fingir que não tem nada. Não é nada que vá atrapalhar aqui a gente pro que a gente está fazendo, né? Então, acho que é suave. Como o formato mudou, talvez eu não consiga pegar diretamente então essa pintura, né? Então, talvez só aqui, ó, dar um Shift S no cantinho para deixar esse print na tela e a gente poder usar de referência. Mas aí a gente faz agora já com um pouco mais de liberdade. Então a cor aqui ela vai ser já mais escura, né? Eu posso dar um Fill Object aqui nela. Posso até usar aqui também as minhas outras referências, né? Porque ela tem uma mescla de várias cores, de variações, áreas mais nítidas, áreas menos nítidas e tal. Então acho que a gente pode também brincar um pouquinho com isso. E aí vamos começar aqui então. Eu vou primeiro dar um spray para só criar uma variação de tons em cima desse preto aqui, né, desse cinza escuro, para ele não ficar 100% num único tom ali, né? Um único tom e cor. Então tá vendo? Ele dá uma leve mesclada aqui quando a gente usa esse sprayzinho ali com um alfa mais craquelado. E agora em cima disso, eu vou vir aqui, ó, trazendo nas bordas algo mais clarinho. Algo meio por aqui. Elas têm umas manchinhas, às vezes, pelo meio, assim, né? Que eu acho que a gente pode mesclar bem essa parada do vermelho. Então a gente pode vir aqui, ó, passando assim também meio soltinho aqui, ó, tipo, criando esse padrão, né? Ou na real, eu acho que eu vou fazer primeiro o olho, né? Porque eu acho que talvez ele seja mais importante para a gente poder depois fazer esses outros padrões dando a volta por ele, né? Então vou pegar aqui essa areazinha maior, para ter como o zoião ali, né? Por aqui. E aí talvez então eu pegue aqui ó, o vermelho e faça seguindo daqui para cá, né? Tipo, uma coisa meio assim. Então, tipo, ele pode vir aqui meio aleatório, assim, não precisa ser literal isso, né? Mas eu acho que já melhora ali a referência.
Acho que pode ser um pouco mais escuro esse vermelho. Muito saturadão. Talvez a gente possa ter uns menorzinhos desse aqui também. Ou a gente pegar aqui em alguns outros pontinhos assim, né? É legal usar essa textura a nosso favor, né? Porque ela também traz um pouquinho desse aspecto meio noiseado, que fica parecendo ali esse pelinho, que também as mariposas têm um pouquinho, né? Pelas asas e tal. Ela parece ser toda felpudinha. Então é um jeito também de a gente conseguir fakear um pouquinho dessa sensação mais noiseada, né? Ter áreas ali um pouco mais nítidas, bem definidas, e outras que já vão um pouco mais flaqueladas, assim, né? Às vezes aqui eu acho que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui em alguns pontos, vou fazer ela tem umas linhas meio certinhas assim. Agora pegar aqui, vamos dar uma trabalhadinha nesse meio. Vamos pegar aqui o mais escurinho. Na real a gente pode fazer igual o dela lá mesmo, né? Que ele tem essa variação de bordinhas. Acho que dá um arzinho bem brisado, né? Vamos repetir isso na próxima e aí a gente já coloca elas lá no lugar. Vamos seguir agora então aqui para a asinha de baixo. Ou basicamente aí repetir, né, o mesmo modus operandi que a gente usou ali na outra. Então não tem muito segredo assim. Para essa parte, né, coisas de pintura e etc, tudo vai depender muito de qual que é a abordagem que você está tendo com essa ideia, né? Como é que as coisas foram se transformando muito, tipo, essa ideia ela também foi mudando com o tempo. E eu vou encontrando mais resoluções para ela, né, a cada vez que eu vou adicionando algum novo detalhe, alguma nova informação, e tento sempre buscar deixar a mente aberta para todas essas possibilidades, né? Então vou vendo ali as referências, vou experimentando algumas coisas e no meio disso às vezes surgem aqueles pequenos acidentes, né? Aqueles happy accidents, na verdade, né? E me dão ali outras inspirações, me levam para outros caminhos e eu sempre busco testar, sempre vejo ali as possibilidades que isso me abre. E aí tento a partir disso continuar, né? Criando novos detalhes, trazendo novas informações, etc. Muitas vezes a galera acha, né, que o processo de criação é como se a gente já soubesse tudo desde o início e só fosse algo ultra linear. Enquanto, na verdade, é bem próximo do contrário, né? Tipo, a gente sabe muita pouca coisa, a gente tem, às vezes, alguns insights, algumas poucas ideias ali, mas é uma parada que ela vai se transformando com o tempo e você vai fluindo, né? Então vejam aí, né, o quanto, de novo, essa ideia mudou ao longo do tempo, quanta coisa diferente eu fui tentando fazer e provocações que eu fui tentando trazer, né, e experimentando elas, até conseguir ir chegando no primeiro resultado ali que pudesse parecer interessante. Depois, passado mais um tempo, isso muda um pouco mais e por aí vai, até a gente começar a realmente tomar um corpo aí, tomar uma vida com tudo isso.
E aí quando as coisas ficam realmente, né, se encaminham um pouco mais e você começa a encontrar esse caminho a seguir, aí acaba ficando, entre aspas, um pouco mais linear, porque agora você não vai mais ter aquela dificuldade de precisar criar, né, tudo do zero. Você já parte ali de alguns padrões que você estabeleceu pelo modelo e vai ecoando aquela mesma linguagem, né? Usando ali meio que os mesmos insights que você utilizou na criação, agora, né, para replicar a ideia. Então aqui, né, tipo, para a segunda asa é basicamente isso, é basicamente seguindo ali o que eu aprendi, digamos, fazendo a primeira, né, construindo agora essa segunda parte. Agora eu já nem preciso tanto olhar para referência, né, porque eu já meio que consegui entender ali e adotar qual que é a linguagem do que eu estou tentando fazer, né? Então fica tudo mais fácil assim, né? Digamos, de continuar, basicamente. Aqui eu acho que eu vou botar também aquela linhazinha, né? Igual eu fiz ali, eu achei que dá um toquezinho a mais, é uma ideia meio de camadinhas assim. Às vezes até uma linhazinha branca assim aqui eu posso botar de leve, ó. Acho que ajuda legal também a dar uma separadinha nas coisas. Vê que eu vou tentando também trazer tudo meio orgânico, assim, né? Respeitando bem essa vibe meio aleatória, quase, das formas, para que não fique assim, por mais que eu esteja fazendo uma linha, digamos, né? Ela não precisa ser sempre certinha. Tentar preservar esse aspecto mais natural, né? Que a natureza, de fato, tem, onde as coisas elas têm essa forma mais orgânica, menos linear, ultra correta e por aí vai. Em cima disso aqui também, a gente pode brincar com algumas outras coisas. Deixa eu só testar uma parada aqui com talvez esse olho. Ó. Pode ver aqui talvez uma variaçãozinha de tom aqui ó, nas bordas dele. Só para não ficar um laranjinha 100% chapado, né? Acho que dá um tchan legal. Às vezes aqui também, tipo, passar um pretinho de leves aqui na borda, né? Dá tipo uma esfumaçada ao redor dele. Olha aí, então já ganha uma vida bem mais interessante. Um outro aspecto que eu gosto de usar bastante também são de novo as máscaras, mas agora com as cores, né? Então deixar aqui, por exemplo, um Mask by Smoothness um pouco mais alto, ele vai pegar nessas superfícies aí, né, nessas ondulações e relevos que eu tenho ali, e eu posso usar isso para trazer uma variedade de cores a mais. Esconder a máscara aqui em cima, ó, eu posso vir aqui, ó, aumentar um pouco do Intensity, variar talvez às vezes um pouquinho aqui do Saturation, né, para criar umas cores, né, uma mescla ali melhor por debaixo, tá vendo? Então eu consigo trazer um tipo de variação diferente. É claro, aqui foi um exemplo solto, eu posso também fazer a mesma coisa com o Cavity, né, ele já no caso vai pegar mais nas cavidades, e aí eu posso fazer a mesma parada talvez para adicionar alguns tonzinhos um pouquinho mais escuros, né? Então trazer aqui um intensity mais baixo, puxar mais pro preto, mas ao mesmo tempo aumentar a saturação, porque eu não quero um preto 100% ali, né? Eu quero que tipo seja um tom mais escuro da cor, e depois vem aqui brincando, talvez no rio, no rio no caso, né? Para variar, talvez, cores nesses pontos em específico, assim, ó. Tá vendo? Às vezes você consegue criar meio que umas cores mais localizadas que podem ser interessantes também, né? Trazer uma variedade a mais para, de novo, reforçar aquele aspecto orgânico que a gente está buscando aí trabalhar, né? Vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo. Escurecer, aumentar a saturação, dar uma mudadinha. Vou tentar talvez aplicar um smoothness mais baixo, para ele não pegar numa área tão grande, igual ficou ali no outro. Nossa, dá uma leve clareadinha. Fazer a mesma coisa aqui nesse. Um smoothness 10. Aí. Aqui eu já acho que fica um pouquinho mais interessante. Vamos olhar aqui o todo, né? Deixa eu deletar essas antigas, que eu não vou utilizar. Essa daqui também não. Dá uma salvadinha, né? Porque é bom.
Aí deixa eu também aproximar, né, as asas aqui da mariposinha. Como a gente botou isso como insert mesh, né, ela acabou ficando ali bem mais alta. Então só inserir ela aqui de novo mais ou menos na posição correta. Olha aqui, aqui eu fiz besteira. Acabei grudando ali as coisas. Deixa ela aqui mais ou menos desse tamanho, eu acho que é legal. Tá vendo? Saindo ali legalzinho. Posso também brincar aqui, ó, já usando esse lance das máscaras, trazer um pouco disso também aqui pro corpinho dela, né? Então ela tá aqui com esse tom meio de laranja, eu posso também dar aqui uma mascarada e usar isso para trazer um pouco dessas variações de cores que a gente fez ali na própria asa, né? Com um pouco desse branco e preto talvez, sabe? Vou jogar aqui realmente mais clarinho, né? Deixando ela meio esbranquiçadinha de leve. Acho que pode ser legal. E depois com o Cavity aqui eu crio essas áreas agora um pouco mais escuronas mesmo. E também, né, pode vir aqui pintando na mão. Aqui em cima, como vai ser mais pelinho, talvez essa área de pelinho eu queira que ela seja num outro tom mesmo. Talvez eu pegar essa área de pelinho e deixar ela mais vermelho com laranja, então até deixar também já essas coresinhas meio blocadas aqui para eu usar de referência, e eu acho que vai ajudar a criar um degradê aqui para a asa, né? Ó, tá vendo? Eu vou meio que rabiscando, seguindo mais ou menos esse sentido para criar essa mescla melhor. E aí talvez aqui a máscara não pegou tão legal quanto eu imaginei, então só dá uma pintadinha certinho aqui mesmo. Escurecer aqui mais a partezinha de baixo dela. Nas anteninhas, a gente pode ter um pouquinho dessa brincadeira também. Ó, talvez passar aqui um vermelho com um degradezinho suave pro laranja. E agora nessas daqui a gente pode também fazer algo parecido. Talvez um vermelhinho mais aqui pro meio, e aí vai clareando um pouquinho mais para as bordas, né? Dá quase uma vibe meio doidona assim, fica bem diferentinho. Fica bacana. A cabecinha aqui dela eu acho que eu vou deixar mais esbranquiçadinha também. Um leve tomzinho avermelhadinho aqui para baixo. Eu também vou fazer, eu acho que mais peludinho, então provavelmente isso aqui quase não vai ser visto. Então também não vou pirar muito assim de botar informação demais ou algo do tipo. Só sugerir mais na cor mesmo, para de novo servir como referência ali depois pra gente. Aqui eu vou fazer um outro teste também, que é o seguinte, a gente tem aqui o Masking by Color. Eu vou tentar pegar aqui o branco e talvez, né, tipo, ver se eu pego ali uma areazinha um pouco mais extensa dele, aqui aumentar o Tolerance, tá vendo? Então ele vai mascarar ali e separar o branco. Eu vou até deixar aqui mais esmufadinho para não ficar ultra nítido. E aí talvez ver se nesse mais esbranquiçado eu não consigo trazer uma outra cor aqui, ó. Que possa também ser interessante. Ao invés de ficar um meio clarão demais assim, às vezes um pouquinho mais amareladinho, pode ser legal. Meio begezinho assim. Eu acho que deixa mais legal, né? Eu acho que fica parecendo... Porque eu senti que o branco estava ficando meio pálido demais, assim. Não estava gostando muito do aspecto. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu já acho que, sei lá, mescla um pouquinho mais assim, né? Fica legal, fica legal. Forçar só um pouquinho mais aqui nas extremidades. E aqui também adicionar só um pouquinho mais de vermelhinho com laranja nessas bordinhas de baixo aqui.
Fechou?